Bem, pessoal, boa noite para você, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Eu não poderia, diante das coisas que aconteceram, né, no 7 de setembro, nos dias anteriores ao 7 de setembro, e agora, nesses dias posteriores, né, nesses 2 dias seguintes, eu não poderia deixar de gravar um vídeo tratando do assunto, né? Ainda estou de cama, eu estou assim para dar uma aparência melhor, né? Para ver se eu não fico com tanta cara de doente, né? Mas foi impressionante, de qualquer maneira foi impressionante o que aconteceu, né? Bolsonaro conseguiu movimentar a sua patota, né? Que foram, nesse caso, agora no 7 de setembro, uma parte do pessoal do agronegócio, não foram todos, foi mais o pessoal ligado à produção de soja, né? Grandes empresários que inclusive financiaram o movimento, financiaram pagando ônibus, alimentação, né? Ônibus para deslocamento tanto para Brasília quanto para São Paulo, e eu creio que para o Rio de Janeiro também. Então foram pessoas de vários lugares do Brasil para esses lugares, daí a quantidade de pessoas, né? Muita gente, impressionou muita gente, muita gente chegou a se impressionar, né? Muitos blogueiros aí, muitos pessoal que mexe aí com com essa mídia da internet, né? Com essa mídia da internet, com todas as mídias da internet, seja Facebook, seja WhatsApp, seja a que eu quero lembrar agora, o nome não lembro, né? E que eu estou usando agora, os canais de YouTube, né? Os YouTubers, os influencers, né? Esse pessoal, muito pessoal da esquerda, porque foi mesmo assim, foi muita gente e tal, mas não é de se impressionar, pessoal, porque vamos tomar como exemplo Brasília, que foi o local menos movimentado, né? O local menos movimentado. Então você tinha muita gente ali da região centro-oeste, principalmente dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Rondônia, né, onde Bolsonaro tem um apoio muito grande da população, principalmente da população evangélica, e aí entra mais uma vez a equação do povo evangélico. São Paulo e Rio de Janeiro, né, que também tinham e sofreram a influência do povo evangélico, que compareceu em massa, acionado pelos pastores falsos profetas que acompanham Bolsonaro. E eu chamo falsos profetas com tranquilidade, porque esse pessoal, né, tem a mania de profetizar que Bolsonaro é o enviado de Deus para resolver os problemas do Brasil. O impressionante é que até agora ele não resolveu nada, né? Nós estamos já com 2 anos, mais de 2 anos e meio de governo dele, né? Só do Bolsonaro, já quase completando 3 anos, e Bolsonaro não governa, simplesmente não governa o país. Entregou a economia na mão do Paulo Guedes, né? Paulo Guedes faz o que quer, e até agora está decepcionando todo mundo, decepcionando tanto os liberais como os conservadores, e conservadores que eu estou falando, liberais e conservadores que eu estou falando, quanto à economia, né, quanto às posições econômicas, né?
Tanto o pessoal que acredita, né, no Estado, né, numa intervenção maior do Estado, como no liberalismo ou no neoliberalismo, né? Rio de Janeiro, influência de pastores, né? Rio de Janeiro e São Paulo, né? A gente sabe que temos aí Silas Malafaia no eixo Rio-São Paulo. Nós temos Silas Malafaia, nós temos Edir Macedo, nós temos Valdemiro Santiago, nós temos Estevão Hernandes, né? Estevão Hernandes, que reapareceu agora aí, né? Nós temos o Agenor Duque, né? E temos, e para minha surpresa até, infelizmente, porque eu era um dos poucos pastores que eu ainda acreditava, né? Que é o pastor Cláudio Duarte, né? Pastor cheio de graça, né? Pastor engraçadinho. Então, com relação ao número de pessoas, não há... A estimativa é que havia entre 125 mil e 145 mil, 150 mil pessoas na Paulista, né? Mesmo número, 125 mil, 100 mil, 100 mil, 125 mil na Esplanada dos Ministérios, e no Rio de Janeiro uma concentração aí beirando o mesmo número. Mas esse pessoal não é todo do Rio de Janeiro, não é todo de São Paulo, não é todo do Distrito Federal. Foram pessoas, né, que tiveram ônibus. Eu conheço pessoas aqui do Ceará que postaram na internet, que estavam lá, inclusive, né? Então, o que eu acho lamentável nessa manifestação é, mais uma vez, o comprometimento das igrejas evangélicas. O Otônio de Paula estava lá em Brasília, né, tentando solucionar, com aquela cara de palhaço, de paspalho dele, né, de moleque, né, que ele tem cara de moleque, ele tem cara de quem não respeita ninguém, não respeita nada, né? Ele é o típico bolsonarista de raiz, né? Parece até com Bolsonaro, porque ele não respeita ninguém, ele não respeita as instituições, ele não respeita as pessoas que são investidas de autoridade, né? Como os ministros, né? do STF, inclusive o ministro Alexandre de Moraes, né? Contra quem ele se revolta tão drasticamente, tão somente porque o Alexandre, por dois motivos, né? Aliás, por um motivo só, que é porque o Bolsonaro, né, detesta o Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes está prendendo pessoas, né? Então tem duas coisas contra o Alexandre de Moraes que são insuportáveis para o Bolsonaro e, consequentemente, para o gado, né? Primeiro, ele prender o Carlos Bolsonaro, né, que está enfiado até o talo, né, nessas confusões, né, nessas armações, armações do gabinete do ódio, né, do gabinete do espalhar fake news, né, da destruição de reputações. Então ele está até, né, além das provocações, além também dos ataques a autoridades, né, e aí ele seria punido com base na lei de segurança nacional. E a outra é que o Alexandre de Moraes, no ano que vem, vai ser o presidente do TSE, logo é quem vai conduzir as eleições. Então o Bolsonaro vem armando há muito tempo, né, para que pareça que as urnas elas não são confiáveis,
para quando ele perder a eleição ele já alegar isso aí, né? E ele vem fazendo também esse desgaste pessoal com o Alexandre de Moraes, né? Inclusive pedindo impeachment do Alexandre de Moraes, para pedir uma suposta, uma possível suspeição do Alexandre de Moraes. Então, ele é burro, mas não é tanto. O Bolsonaro é burro, mas não é tanto, né? Agora foi um tiro no pé. Ele achava que ia dar o golpe. Quem assistiu o vídeo do Henri Bugalho, né? E acho que foi o vídeo dessa manhã, que o Henri Bugalho trata desse assunto, né? Dessa tentativa de golpe. Ele descreve como se desenrolou tudo ali. Então é importante que vocês assistam esse vídeo do Henri Bugalho. Eu não tenho meios de botar aqui. Se eu pudesse, eu colocaria o link aqui para vocês, né? E posso até tentar, mas não vou conseguir, porque vocês sabem que eu gravo aqui os meus vídeos no celular, né? Bem, pessoal, então, mais uma vez, vergonha para Bolsonaro, uma vergonha imensa. A operação da mentira, porque queriam fazer parecer que todo aquele pessoal que estava comparecendo ali, estava ali de livre e espontânea vontade. Então muitas pessoas foram para fazer turismo, é claro, né? Não foram compelidas, ninguém botou arma na cabeça de ninguém. Mas teve o videozinho lá, né? A pessoa distribuindo R$100 para cada um dentro do ônibus e o cara festejando. Tem ônibus, tem comida, tem acampamento, tem 100 e ainda tem R$100 para a gente curtir, né? Então rolou muito dinheiro mesmo, né? Foram identificados o Carlito Neto, né? Também no seu canal de YouTube, né? O Carlito Neto também denunciou bastante, tem bastante denúncias lá, vocês vão encontrar, né? É interessante que assistam também os vídeos do Carlito Neto, historiador, né? E também o Rony Telles, também que cobriu tudo que aconteceu, inclusive com um aplicativozinho que ele criou agora, um aplicativo que eu instalei no meu celular, e eu aconselho a todos que instalem, porque vai fornecer a vocês as informações que vocês precisam, né, para ter uma compreensão panorâmica, né, de tudo que aconteceu no Brasil nesse 7 de setembro. Vergonha para os bolsonaristas, né, que tentaram passar uma imagem que não existiu, que era da população brasileira, né, que apoiava Bolsonaro. E Bolsonaro, a cara de Bolsonaro naquele helicóptero é impagável a cara de decepção dele naquele helicóptero sobrevoando a esplanada dos ministérios e vendo a quantidade de pessoas que estavam ali, vendo o vazio na esplanada dos ministérios, né? Apesar de ter mais de 100 mil pessoas ali, o cálculo seja que havia mais de 100 mil pessoas ali. Então é impagável. Então mentira dos bolsonaristas com relação à quantidade de pessoas e à vontade dessas pessoas, né? A maioria da população brasileira, 64%, as pesquisas demonstram aí que 64% da população brasileira acham o governo de Jair Bolsonaro ruim ou péssima, né? E apenas 24% ou 23% consideram ótima, né? Boa ou ótima, né? Então, quer dizer, ele continua com aquele pessoal aquele 1/4 da população. Vergonha para os evangélicos que se juntam a um governo corrupto para defender a corrupção e mentir, como Silas Malafaia faz muito bem, mentiroso de primeira. Há um vídeo do Rony Telles onde ele demonstra bem a mentira
de Bolsonaro. Vocês procuram o vídeo do Rony Telles que vocês vão encontrar. Do Bolsonaro não, do Malafaia. Então ele vai colocar um vídeo do Malafaia na época na época da campanha eleitoral, em que ele, né, apoiava ali o pessoal do PSDB, aquele pessoal ali, né, e tal, fingindo que apoiava ali o pastor Everaldo, né, mas na verdade o pastor Everaldo abriu mão da sua candidatura em nome do Bolsonaro. Mas ele estava mais ali tendendo para o pessoal do PSDB e falando mal do Bolsonaro, dizendo inclusive que conhecia o Bolsonaro muito bem. E depois o Rony Telles coloca um vídeo dele agora, né, dizendo que o Bolsonaro é um gênio, né? Então ele tem isso. Bolsonaro, Magno Malta, esse bando todo, vergonha para a Assembleia de Deus, né? Porque o Silas Malafaia é da Assembleia de Deus há muito tempo, a sua família já era, o seu pai já era pastor da Assembleia de Deus. Então, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, né? E vergonha para a Assembleia de Deus. Infelizmente, não vai demorar muito também, eu vou me desligar da Assembleia de Deus, porque eu não aguento mais, eu já não suporto mais a adoração de Bolsonaro dentro das igrejas, né? Então, vergonha para esses pastores, vergonha para o povo evangélico que se deixa dominar como ovelhas, não ovelhas do aprisco do Senhor, né? do aprisco de Yahvé, do aprisco de Jesus Cristo, mas ovelhas que são conduzidas ao matadouro, né? Em silêncio, né? Ali como se não fosse, como gado, né? Não como ovelhas, mas como gado. Vamos botar, né? Já que é essa denominação que usam para os seguidores de Bolsonaro. Então, evangélicos que são conduzidos como gado para o abatedouro, né? Como um boi, como uma vaca que vai para o abatedouro ali em silêncio, né? Até levar aquela machadada na cabeça, né? E cair. Quem já foi no matadouro, como eu fui no matadouro, sabe como é que é o abate do gado, né? Vergonha para as igrejas evangélicas, vergonha para Bolsonaro, né? Um charlatão, um mentiroso, um bandido, um miliciano, vergonha para sua família, para os seus filhos, vergonha para todos. Mas uma vitória do povo brasileiro, porque Bolsonaro agora se desnudou na frente do povo brasileiro. Ele se desnudou. Então agora todo mundo sabe quem Bolsonaro é. E Bolsonaro sabe que não tem mais apoio do povo brasileiro e que não tem mais como recuperar o apoio do povo brasileiro. Então, é lamentável o que aconteceu no 7 de setembro. Como disse o presidente da OAB, né, o Felipe Santa Cruz, Bolsonaro e outros jornalistas, alguns jornalistas, né, como não me recordo agora o nome, Felipe Moura Brasil, eu acho que é Felipe Moura Brasil, e outros, né, que Bolsonaro sequestrou o 7 de setembro. Esse 7 de setembro foi sequestrado por Bolsonaro. O brasileiro não pôde comemorar a independência do Brasil porque o 7 de setembro foi sequestrado por Bolsonaro, seus pastores mentirosos, né? Os evangélicos que serviram como gado, né? E as hordas violentas de bolsonaristas, inclusive com fake news ali na hora. Quem não viu o momento em que foi anunciado, né, que Bolsonaro tinha decretado estado de sítio, e a gente via o gado chorando, pessoas, homens chorando, comemorando o estado de sítio.
sem saber nem o que significa estado de sítio. É uma vergonha. Vergonha. Então, 7 de setembro foi sequestrado por Bolsonaro, que o transformou, junto com as suas hordas, em uma vergonha. Então, pessoal, é isso aí, né? O meu canal não tem grandes pretensões, mas se você está assistindo, não custa nada você se inscrever no canal, né? Dar o seu like aí, acionar o sininho lá para receber quando eu puder gravar. Eu não estou podendo gravar todos os dias, e às vezes até por semanas, por causa dos meus problemas de saúde, mas estou sempre, de vez em quando, gravando, principalmente nesses momentos mais efusivos, né? Da momentânea brasileira, né? Então é um prazer ter falado com vocês. Mais uma vez o vídeo ficou comprido, né? Eu tenho inveja demais do Carlito, né? Do Carlito Neto, que consegue dizer muita coisa ali em 8 minutos, né? Tenho muita inveja, mas infelizmente um dia eu consigo essa proeza. Um abraço a todos, fiquem com Deus, Deus abençoe o Brasil.